Capítulo 55, Pedra de amolar. Embora Shenhui fosse passivo, ele esperava que o estado de Jesse certamente não durasse muito e sabiamente adotou as táticas de evitar sua vantagem. Graças ao treinamento de trapaça de Pagliu, a velocidade de Jesse foi mais rápida do que antes, mas não atingiu o nível mais alto de pressão exercida pelo dragão venenoso durante o treinamento. Assim, apesar de parecer maltratado, Shenhui ainda evitou efetivamente os ataques do Elfo Negro. Com certeza, depois que Jesse persistiu por um tempo, seu poder começou a enfraquecer assim como a mão sangrenta. Lance usou seu talento. Shenhui procurava o melhor timing. Quando ele estava prestes a lançar um contra-ataque, Jesse bufou, pulou alto e apunhalou suas duas adagas de cima. Embora esse tipo de ataque aéreo fosse feroz, era fácil de ser combatido, pois não havia apoio no ar. Foi um movimento imprudente para um tipo de velocidade como Jesse. No entanto, Jesse no ar de repente ficou borrado e se transformou em 5 Jesse, atacando Shenhui simultaneamente. Shenhui ficou surpreso. Ele sabia que 4 dessas 5 figuras eram. No entanto, como cada um tinha um corpo elétrico, não era possível diferenciá-lo em um momento tão desesperador, então Shenhui rapidamente se esquivou. A velocidade de 5 Jesse exerceu sua velocidade ao extremo e cercou Shenhui no meio. Shenhui não conseguiu mais desviar daquelas 10 adagas frias. Esse já foi o último e mais mortal movimento de Jesse que determinou sua vitória ou derrota. O público viu 5 figuras correndo em direção ao número 64 no centro. Depois de um tremor, uma figura voou para longe e caiu no chão. Essa figura era na verdade o lobo rápido, Jesse, que acabou de se transformar em 5 pessoas. Naquele momento, o Elfo Negro não tinha mais suas adagas nas mãos. Ele estava apenas cobrindo suas feridas e deitado de lado no chão. Ele parecia estar gravemente ferido. Esse tipo de ataque fatal de 5 clones de relâmpago foi realmente resolvido pelo oponente. Os olhos de Jesse estavam cheios de incredulidade. Além disso, seu peito foi atingido com 5 socos ao mesmo tempo. O terrível poder explosivo destruiu completamente a força restante do Elfo Negro. Durante toda a batalha, Jesse suprimiu seu oponente e o contra-ataque número 64 parecia não ter sucesso. No entanto, no último momento, Jesse foi realmente derrotado por um acerto crítico. Quando ele se movesse, ele derrotaria o inimigo. Era para ser o estilo de Quick Wolf. O mascarado número 64 era inexpressivo. Claro, ele rapidamente removeu a adaga em seu ombro e chutou outra adaga no chão. Ele não se deu ao trabalho de estancar o sangramento e caminhou lentamente em direção a Jesse. Jesse olhou para o homem mascarado que se aproximava e seus olhos esfriaram gradualmente. Ele não implorou por misericórdia como Lance, mas perguntou: como você resolveu minha? O número 64 era o silêncio. Jesse entendeu que seu oponente não queria dizer isso, então ele não perguntou novamente e esperou silenciosamente para ser morto. Desde a primeira vez que pisou na arena para a batalha, o Elfo Negro abandonou a vida e a morte. O número 64 pôde ver através das falhas de seu movimento final agora e suportou a facada para contra-atacar com força para destruir sua defesa. Ele era realmente cruel e forte. Embora ainda houvesse algo em seu coração que ele não queria morrer assim, Jesse admitiu sua derrota.
A plateia fez uma comoção e gritou para o número 64 matar o elfo negro. Aqueles que ganharam dinheiro e também aqueles que perderam dinheiro por causa do elfo negro eram os mesmos. Ambos os tipos de pessoas tinham o mesmo nível de reverência para com o vencedor. O vencedor foi o rei, esta era a arena, este era o reino demoníaco. Esse movimento agora deve ser capaz de ficar mais forte. No 64 voz rouca soou. O público ouviu o número 64 falar e se acalmou completamente, esperando que ele declarasse a morte de seu oponente. Jesse disse com orgulho, foi apenas um movimento final imaturo. Eu não tive tempo para dominá-lo completamente. Se esse movimento for aperfeiçoado, aquele que está morrendo definitivamente será você. O número 64 silenciou novamente, então ele disse baixinho depois de um tempo, então, esperarei até que esteja perfeito. Os demônios que assistiam à batalha na arena viram o número 64 realmente soltar o perdedor, Jesse, e eles levantaram uma comoção juntos. Jesse viu que o adversário não o matou e foi pego de surpresa. Ele deixou escapar, por quê? Não tenho empatia por meus inimigos. A resposta do número 64 foi muito demoníaca, é só que minha foice precisa de uma pedra de amolar. Arux estava ouvindo a conversa entre Shenhui e o Elfo Negro. Quando ele ouviu a palavra pedra de amolar, seus olhos brilharam com luzes ofuscantes e o sorriso em seu rosto ficou mais óbvio. Pedra de amolar. Jesse cobriu suas feridas, lentamente se levantou e disse friamente, então ele se virou e saiu, você vai se arrepender. O número 64 não voltou a olhar para Jesse nem se incomodou com os gritos de insatisfação da plateia. Ele apenas olhou para os assentos VIP e por acaso encontrou o olhar de Arux. Sentindo a forte convicção contida nos olhos do outro, o grande demônio zombou. De repente, ele se levantou e sua estranha voz metálica ressoou por toda a arena, esta batalha, número 64 vence. 20 dias depois, o número 64 desafiará o mais forte entre os demônios intermediários, Balrogrica. Pedra de amolar. Se você quiser, eu vou continuar a dar-lhe. Também será o mais forte. Este público foi completamente agitado por isso. Isso é muito emocionante. Embora o número 64 tenha derrotado Jesse hoje, quem é Rika? O rei entre os demônios intermediários na arena. O demônio intermediário mais forte que está a um passo do demônio maior. Fazia muito tempo que nenhum demônio intermediário ousava desafiar Rika, assim como nenhum demônio maior ousava desafiar Arux. Ninguém esperava que o próximo oponente do Nu 64 fosse na verdade o rei do demônio intermediário. Esse deve ser o confronto mais emocionante entre os demônios intermediários. Jesse ficou chocado e finalmente comovido. Ele se virou e olhou para o número 64 com olhos incrédulos. O número 64, cujo oponente foi nomeado pessoalmente por Arux, ficou parado em silêncio após ouvir o aviso de contestação. Talvez a máscara cobrisse sua verdadeira expressão, mas Jesse tinha um instinto, este homem de capa não tem medo. O número 64 finalmente disse algo. Não era para rejeitar ou ficar com raiva do arranjo irracional de Arux. Em vez disso, sua voz rouca parecia excepcionalmente calma, acho que posso recuperar o dinheiro que ganhei direito.
A súcubo piscou e caminhou sedutoramente com seu corpo exalando algum tipo de comportamento sexy. Esta é a recompensa e a aposta que você ganhou hoje. Eu gosto mais do homem forte. Você está interessado em jogar um jogo chamado Conquistador 1 comigo na cama? É grátis. Shenhui recebeu a pesada bolsa de dinheiro e olhou para a sedutora súcubo de uma forma estranha. Conquistador. Porque soa familiar. No entanto, ele não podia se dar ao luxo de jogar esse jogo grátis, então passaria. A vitória de hoje deixou Shenhui ainda mais confiante. Apesar de enfrentar adversários mais difíceis, ele não estava nem um pouco nervoso. Ele brincou casualmente: talvez da próxima vez você possa ser mais reservado em seu traje. É melhor se você usar um uniforme, talvez eu esteja interessado nisso. Esperar. Súcubo uniformizado, é a imagem de Kia. Está certo? A princesa real está realmente me concedendo a sirene sugadora de essência 2 meses depois. É, o que estou pensando. Que maldito talento encantador. Shenhui balançou a cabeça com força, removeu os pensamentos perturbadores e se afastou. A súcubo estava atordoada. Ela queria importuná-lo, perguntando sobre o uniforme, mas então ela viu que esse cara realmente balançou a cabeça e se afastou insensivelmente. Depois que Shenhui saiu da arena, ele imediatamente correu para o lado da rua. Sua velocidade atual era algo agora. Ele já havia passado por várias ruas em um piscar de olhos e chegou a um lugar isolado antes de parar. Por que você está me seguindo? Shenhui se virou e perguntou. O elfo negro Jesse apareceu atrás dele e perguntou: eu já perdi. Por que você quer que eu seja a sua pedra de amolar? Shenhui encolheu os ombros e respondeu: e se eu disser que fiz isso para alguém ver? Você vai acreditar? Você acha que eu sou uma criança? Qual é o seu propósito? Jesse balançou a cabeça com desdém. Shenhui suspirou. Na verdade, eu disse a verdade, mas ele ainda não acreditou. Eu tenho que encontrar uma maneira de me livrar desse cara de pensamento complexo. Pedra de amolar é apenas pedra de amolar, pare de falar besteira. Você ainda pode se tornar mais forte. Claro que eu posso. Jesse respondeu com firmeza. Mas quero lembrá-lo de que, se você falhar uma vez, você, como uma foice, será quebrado para sempre. Você viu a foice que foi quebrada por uma pedra de amolar. Shenhui respondeu sem rodeios, virou-se e saiu. No entanto, o elfo negro ainda o seguia de perto. Esse cara é viciado em cauda. Por que você ainda está me seguindo? O elfo negro respondeu igualmente sem rodeios: se uma pedra de amolar sai da faca, ainda é uma pedra de amolar. Você ainda será um elfo negro depois que me deixar, irmão. Shenhui ficou sem palavras e respondeu em seu coração. Com Jesse o seguindo, ele definitivamente não poderia voltar para o laboratório. Esse cara era mais rápido que ele, então ele não podia nem escapar. Desesperado, ele foi até a sede da Cloak Gang. O velho anão, Didi, ficou chocado ao ver Shenhui, Agili, cheio de sangue. Mestre, suas feridas. Logo após Didi terminar suas palavras, ele viu um elfo negro de aparência legal atrás de seu mestre. Ele imediatamente reconheceu que era o famoso Koiko Wolf, Jesse da arena.
A alma fraca do pobre anão negro ficou chocada novamente, ele ficou tão chocado que não conseguia falar. Didi, vá buscar uma capa nova para mim. As palavras do mestre acordaram Didi, e Didi correu apressadamente para dentro de casa. Esta é a gangue do manto. Eu sou o líder, Aguili. Shenhui apresentou a Jesse e tirou 2 poções, ele mesmo bebeu um, depois jogou outro para o elfo negro. Jesse pegou, tirou a tampa, cheirou e reconheceu que era uma poção de cura. Ele hesitou um pouco e bebeu tudo. O efeito desta poção de cura foi surpreendentemente alto. Estava longe dos bens comuns. O elfo negro sentiu que a dor no peito fortemente ferido havia se recuperado bastante, havia uma emoção complexa em seus olhos. O velho anão já havia tirado uma capa às pressas. Shenhui tirou o lixo ensanguentado e se cobriu com a nova capa. Parecia que ele precisava colocar algumas capas e máscaras no depósito como sobressalentes da próxima vez. Jesse notou que as terríveis feridas causadas pelas adagas em Aguili na verdade curavam muito, alguma ferida já havia desaparecido. O efeito da poção de cura é tão rápido assim. Ou, se você quer ser uma pedra de amolar, fique na gangue do manto. A partir de hoje, você pode me desafiar uma vez por mês. O velho anão teve outro choque, nesse tom, Jesse foi derrotado pelo mestre. Foi uma ideia espontânea de Shenhui. Como ele já havia planejado usar Cloak Gang como outro começo para Aguili, ele precisava de alguém forte para vigiar quando ele não estivesse por perto. O poder de combate de Jesse era inquestionável. Desde que Jesse se enviou aqui, Shenhui não seria educado, é claro. A testa de Jesse franziu, ele parecia estar pensando. Ele de fato não rejeitou. Capítulo 56, Aura. A necessidade mais urgente de recursos. O velho anão recobrou sua mente e tirou uma bolsa como se estivesse oferecendo um tesouro. Ele disse, mestre, essas são as pedras fluorescentes e outros materiais que consegui esses dias. Estes custam 15 moedas de cristal negro no total. Havia cerca de 10 peças de materiais na bolsa, incluindo 5 ou 6 pedras fluorescentes de qualidades variadas. No entanto, uma pedra fluorescente de qualidade média geralmente custava 10 moedas de cristal preto em uma loja de magia, por isso era bastante valiosa. Bom trabalho! Por enquanto, não se preocupe com outras coisas e concentre-se em obter materiais mágicos, principalmente as pedras fluorescentes. Quanto mais melhor. Quanto ao dinheiro, você não precisa se preocupar. Eu vou achar um jeito. O velho anão parecia feliz por ter sido elogiado na frente de Jesse e disse, é assim, meu mestre. A pedra fluorescente é um material relativamente impopular que é produzido no Império das Sombras Negras, então os comerciantes geralmente não mantêm muito em estoque. No entanto, recebi uma mensagem de que um comerciante chamado Silva tem um lote em estoque, mas o preço que eles pediram é bem alto. 18 moedas de cristal preto para alta qualidade, 9 moedas de cristal preto para qualidade média e 2 moedas de cristal preto para baixa qualidade. Se você quiser levar todas as mercadorias, provavelmente precisará de 600 a 700 moedas de cristal preto. Shenhui acabou de ganhar 750 moedas de cristal negro.
Totalizou até 760 junto com a recompensa de 10 moedas de cristal preto, o que foi suficiente para comprar este lote de pedras fluorescentes. 10 dias atrás, ele tinha 35.000 horas, mas agora restavam apenas 3.000. Isso não foi suficiente para os gastos no campo de treinamento. Além disso, ele lutaria contra Rika depois de 20 dias, então precisava de muitas horas. Portanto, a informação do velho anão veio na hora certa. Eu conheço Silva. O elfo negro falou de repente, esse cara é muito desprezível e tem vários subordinados. Se você lidar com ele diretamente, você pode ser devorado completamente. O velho anão assentiu, Sargesso estava certo. A reputação de Silva não é muito boa, mas ele é muito forte. Na verdade, um negócio impopular como pedras fluorescentes é apenas seu disfarce. Rumores dizem que ele está secretamente fazendo alguns negócios duvidosos. Shenhui ficou em silêncio por um tempo e perguntou a Jesse, quais são os personagens poderosos de Silva? O mais poderoso é um centauro chamado Grau, que já atingiu o estágio mais alto de demônio intermediário. No entanto, sua força é incomparável com Rika. O resto inclui uma série de demônios intermediários. Se você me der 30 moedas de cristal negro, eu o acompanharei nesta viagem. Isso é muito caro. 30 moedas de cristal negro. Isso é equivalente a 3.000 moedas de cristal roxo. O velho anão quase pulou. Se o dinheiro fosse dado a ele e à filha, daria para eles viverem 3 anos. Quem sabe seu mestre, Agili, concordou sem hesitar, bom? Isso é um acordo. Shenhui ainda podia pagar 30 moedas de cristal negro, pois a demanda por aura era urgente. Esta viagem só poderia ser bem-sucedida, mas não falharia. Quanto tempo você precisa para recuperar seus ferimentos? Shenhui perguntou a Jesse. Ele viu que o elfo negro levantou um dedo e acenou com a cabeça, Didi, irei para a gangue do manto pela manhã, depois de amanhã. Até lá, quero que você entre em contato com Silva e diga que quero todas as pedras fluorescentes. Em termos de preços, você pode fazer a ligação. Didi concordou apressadamente. Shenhui não ficou mais e voltou direto para o laboratório. Durante esse período, ele não foi questionado pelos guardas do palácio por causa das instruções da princesa real. Da mesma forma, Aldas, que soube da prova de 2 meses, também manifestou o seu máximo apoio. Na verdade, o mestre dos elfos negros não sabia que agora estava desafiando o grão-mestre porque alguém mentiu. Ele só esperava que essa herança pudesse lhe trazer uma surpresa relacionada à poção. Quando Shenhui voltou à sua identidade de secretário, ele ativou a habilidade de. Aos olhos dos outros, ele ainda era um humano impotente. Ele pediu a Kegu que enviasse uma carta a Paglio, dizendo que estava seguro para que o dragão venenoso não se preocupasse. Durante esses tempos, Kegu estava viajando de um lado para o outro entre o Lago Azul e o laboratório, então ele já estava familiarizado com o caminho. Depois que o Viverno saiu, Shenhui voltou para seu quarto. Com o passar dos dias, a melhora no controle do Star Power e da força muscular aumentou tremendamente o valor da experiência. Claro, o valor da experiência era apenas uma tela digitalizada. Isso não significava que quando o valor da experiência atingisse 100%, ele poderia subir de nível.
significava apenas que ele havia alcançado um certo nível de domínio no estágio atual. O esqueleto de filamentos na barra de status foi completamente solidificado. Foi o resultado de seu treinamento especial de 10 dias. Para ser preciso, depois de usar 5 vezes o tempo por 4 vezes e 2 vezes o tempo uma vez, foi equivalente a mais de um mês. Essas mudanças na figura de luz humana não apenas fizeram o poder de Shenhui atingir o nível intermediário do demônio intermediário, que era o estado estável do estado Olked, mas a capacidade defensiva de seu corpo também foi bastante aprimorada. Hoje, embora a batalha na arena tenha sido feroz e ele tenha muitos ferimentos, ele não sofreu danos sérios. Em vez disso, foi apenas trauma, foi muito mais leve em comparação com a batalha com Lance. Hoje, a verdade para Shenhui quebrar o movimento final de Jesse era: entre as 5 sombras de Jesse, apenas um poderia ser analisada de forma realista, e esse era o verdadeiro corpo. Embora as outras ilusões não pudessem ser julgadas a olho nu ou sentimentos, elas não podiam enganar a habilidade de. Isso também inspirou Shenhui em uma batalha futura. Na barra de status, após o esqueleto estar completamente consolidado, os incontáveis filamentos centrados na bola de luz de Olked não foram absorvidos pelo esqueleto. Em vez disso, expandiu-se ainda mais, reunindo-se no esqueleto estranhamente em grupos, parecia estar formando pedaços de músculos fracamente. Com a experiência do campo de treinamento de gravidade aumentada, Shenhui entendeu vagamente que, uma vez que os músculos se tornassem sólidos como o esqueleto, o estado Olked caracterizado por provavelmente seria concluído. Se ele realmente alcançasse a conclusão do estado Olked e subsequentemente desencadeasse a evolução de 2 estrelas, avançando para o próximo estado, então rivalizar com o demônio maior não seria mais uma fantasia. As práticas provaram que a regra da gravidade é a melhor maneira de treinar o corpo. No estado atual, o dobro da gravidade já é de pouca utilidade. Posteriormente, deve ser 4 vezes a gravidade. No entanto, para 4 vezes a gravidade, mesmo sem qualquer regra de tempo, ainda precisa de 4.000 horas por dia. O material fornecido pelo velho anão forneceu um total de 1.500 horas. Junto com os 3.000 iniciais, totalizou apenas cerca de 4.500 pontos. Eu deveria esperar depois da troca com Silva depois de amanhã. Ele havia se esforçado muito fisicamente e mentalmente nesses dias. Tudo precisa ser feito em um nível ideal, caso contrário, será contraproducente. É melhor fazer uma pausa amanhã durante o dia e depois ir ao dragão venenoso para um treinamento especial à noite. Shenhui dormiu até o amanhecer, levantou-se e comeu alguma coisa. Quando ele estava saindo do laboratório, ele esbarrou em Sli. O imp relatou uma coisa para ele. Descobriu-se que Zack, o centauro da ferraria Guillotine, acabou de comprar um grande lote de minérios residuais e queria encontrar Shenhui para lidar com eles. No entanto, foi durante a reclusão de Shenhui, e o diabinho recebeu as instruções de Aldas, então ele não ousou perturbar Shenhui em seu quarto. Agora que o imp viu seu mestre saindo, ele relatou apressadamente. Embora um minério não fornecesse muita aura, ainda era alguma coisa. Shenhui estava precisando desesperadamente de aura no momento, então ele imediatamente correu para a loja do ferreiro.
Zack comprou deliberadamente um grande número de minérios residuais com cristais. Quando ele estava ansioso por não poder fazer nada com eles, de repente ficou muito feliz quando viu Shenhui chegar. Zack, como a princesa real me deu uma missão, estive muito ocupado durante esses 2 meses. É por isso que estou atrasado. Eu sinto muito. O pedido de desculpas do humano comoveu Zack. Meu amigo, você agora é o secretário da cidade Lua Negra. A missão da princesa real é, obviamente, mais importante. Estou muito grato por você ter tempo aqui para ajudar. Shenhui não conseguiu explicar muito, então deu um tapinha no ombro de Zack. Bem, somos amigos, então não vamos ser cortisas. Vamos ver esses minerais. Zack imediatamente levou Shenhui para o quintal. Eram muitos minérios, aproximadamente 100 peças. O cristal neles era mais do que os anteriores. Na perspectiva do ferreiro, eram basicamente minérios inúteis, mas eram muitas horas aos olhos de Shenhui. Shenhui, há muitos orcs, Zack coçou a cabeça envergonhado. Não tenho certeza se você trouxe pó suficiente. Se você não tiver o suficiente, posso lhe dar algum dinheiro para comprar do mestre. Quanto mais, melhor. Shenhui disse em sua mente e balançou a cabeça, não se preocupe. Eu tenho o suficiente. No entanto, você tem que coletar todos os pós que sobraram após a conversão dos cristais, para que eu possa entregá-lo ao mestre Aldas para pesquisa. O centauro obviamente concordou instantaneamente com tal pedido. Shenhui imediatamente começou seu trabalho de transformar lixo em tesouro. Aos olhos felizes de Zack, os cristais irritantes nos minérios residuais transformaram-se magicamente em pó, e os pedaços de minérios também foram ressuscitados posteriormente. Quanto mais cristais nesses minérios residuais, mais aura era fornecida. Depois de muito trabalho, Shenhui colheu mais de 4.000 horas, o valor total foi próximo a 9.000. Shenhui recebeu o pó que Zack coletou e disse: Zack, me avise da próxima vez que comprar minerais. Enquanto eu tiver tempo, virei aqui o mais rápido possível. Muito obrigado. Zack assentiu rapidamente. Meu irmão e eu também não podemos consumir muitos minerais de uma só vez. Além disso, a situação da mina nos últimos anos é muito ruim. Ouvi dizer que os ladrões até ocuparam a mina principal. Esses minérios residuais foram roubados do poço de mineração principal pelos mineiros, arriscando suas vidas. Shenhui soube por Shei que a rota comercial no oeste era controlada pelos ladrões. No entanto, ele não esperava que eles expandissem seu controle sobre as minas. Embora uma mina de lixo só pudesse fornecer dezenas de horas, havia um ditado que dizia: muitas pequenas gotas fazem um oceano. Os minérios residuais acumulados por centenas de anos definitivamente poderiam fornecer uma quantidade considerável de horas. No momento, ele foi forçado a coletar urgentemente materiais mágicos, como pedras fluorescentes. Além disso, o custo era muito alto, por isso não era adequado para desenvolvimento de longo prazo. Depois de passar neste teste de 2 meses, ele teve que visitar as minas e resolver todos os minérios residuais. Isso pode ser considerado uma ação ganha-ganha de transformar lixo em tesouro. Saindo da ferraria, Shenhui pensou na recém-inaugurada loja de Alice. Devido ao treinamento especial urgente nos últimos dias, ele não pôde comparecer à cerimônia de abertura.
Agora que ele não tinha nada para fazer, obviamente ele tinha que ir dar uma olhada. Ao chegar à rua larga, ele pôde ver a loja inicial estranha no final da rua à distância que tinha uma enorme placa com 3 grandes palavras mágicas, Princess Retail Store. Capítulo 57, A promissora loja de varejo da princesa. O efeito da placa não era ruim, Shenhui deu um comentário acima da média para isso. Ao se aproximar, viu que o número de clientes que entravam e saíam da loja havia aumentado significativamente. Entrando na Princess Retail Store, o arranjo bagunçado anteriormente havia sido melhorado em uma exibição organizada e ordenada. Kaguli, que uma vez segurava uma foice para assustar as pessoas, apareceu na sala de segurança nos fundos, e o garçom da recepção foi substituído por um diabinho e uma súcubo. Com a eloquência do diabinho e o charme da súcubo, eles eram naturalmente capazes de atrair clientes. Parecia que a pequena Loli realmente ouvia as opiniões de Shenhui. Kaguli viu Shenhui. Ela também era leal a Shei como seu irmão, Kaguron. Quando ela viu a secretária em quem a princesa real confiava, naturalmente, não houve hostilidade que ela demonstrou quando se conheceram. Em vez disso, ela assentiu levemente. Shenhui sorriu para Kaguli e subiu para o segundo andar. Devido à identidade de Alice, a ideia de Shenhui era deixar a Princess Retail Store focar-se principalmente no topo de gama. Os produtos do primeiro andar eram relativamente para consumidores de baixo custo, enquanto o segundo andar era a versão luxuosa de um andar VIP. Não apenas os produtos eram caros, mas também tinham camadas de magia protetora lançadas pessoalmente pelo velho Gauss. Poderia evitar que as pessoas tivessem más intenções, por isso fez com que os produtos parecessem mais misteriosos. As coisas mais atraentes na Princess Retail Store eram absolutamente os 2 tipos de xadrez. Um deles era o xadrez da princesa. De acordo com as necessidades dos clientes, foi dividido em versão pervertida e versão comum. O que deixou Shenhui envergonhado foi que os clientes que compraram a versão pervertida eram obviamente mais. O segundo não era Peg-Salater, mas era outro trabalho de nível de grande mestre fornecido por Shenhui, xadrez de luta contra demônios. O xadrez de luta de demônios era na verdade apenas xadrez de luta de animais mas os animais foram transformados em demônios. Há um total de 8 demônios. O mais forte era o rei, os demônios do meio eram relativamente mais fracos, o mais fraco era o súcubo, mas o súcubo poderia seduzir o rei por sua vez. Algumas das regras e nomes também foram ajustados de acordo. Já que o xadrez de luta com demônios era fácil de entender. Como havia um precedente de violação de direitos autorais da princesinha, era apenas uma questão de tempo até que essas coisas fossem copiadas. Então, Shenhui introduziu o conceito de branding. Todos os itens da Princess Retail Store tinham um logotipo mágico especial que também era a marca registrada. O xadrez da princesa e o xadrez da luta contra o demônio foram divididos em versão normal e luxuosa de acordo com sua qualidade e habilidade. A versão normal era acessível e barata com a marca mágica da Princess Retail Store na parte de trás. A versão de luxo não era apenas superior em qualidade, mas também tinha um bom artesanato, mas além da marca registrada, também tinha a assinatura mágica pessoal de Alice. Foi considerado uma edição limitada, o preço era obviamente alto.
Além dos 2 tipos de xadrez, havia alguns outros produtos no segundo andar. Quanto aos livros insalubres que afetavam seriamente a saúde mental das meninas, todos foram removidos e destruídos sob a relutância da pequena Lolly. Os produtos mais caros eram a coleção limitada da família real, que era basicamente apenas os bonecos, grampos de cabelo e outros brinquedos ou peças com preços ridiculamente altos. No entanto, todos eles foram tratados com delicadeza. Não era apenas acompanhado por embalagens bonitas, mas a história desses itens também era mencionada especificamente. Por exemplo, a boneca foi dada ao príncipe herdeiro, Green, pelo Senhor do Sol da Meia-Noite pessoalmente, e mais tarde foi dada a Alice pelo príncipe herdeiro. Dessa forma, uma boneca que Alice estava cansada de se tornar uma recompensa dada pessoalmente pelo Senhor do Sol da Meia-Noite. Além disso, ninguém poderia duvidar da identidade de Alice. O quebra-cabeça de rebarbas também estava dentro deles. Sua identidade também mudou e se tornou uma coleção milagrosa dada à família real de Lúcifer pelo antigo grão-mestre da alquimia. Havia apenas 2 peças no total, e foi marcada com um preço altíssimo, principalmente para publicidade. Obviamente, quanto mais caras as mercadorias, mais forte é a magia de proteção. O Dark Moon State era originalmente um lugar famoso e movimentado, então famílias com forte poder econômico não faltavam. No entanto, a queda gradual nos últimos anos fez com que as famílias voltassem seu foco para o exterior. No entanto, a base acumulada ao longo dos anos ainda existia, então não faltava poder de compra. A chave era a falta de lugares e produtos para consumo. Alice e Kia estavam no segundo andar, junto com outras 3 vendedoras do Great Dimen. Alice estava sentada lá com um espírito elevado, parecendo exatamente como uma proprietária. Com sua identidade, ela naturalmente não precisava falar muito. Ela só tinha que dizer algo ocasionalmente para o cliente, e isso daria um bom efeito. Kia na escada foi o primeiro a notar Shenhui. Seus olhos de repente brilharam com um olhar estranho, e não parecia nem um pouco amigável. Embora tenha sido um olhar fugaz, Shenhui ainda capturou aquele olhar. Ele sentiu um estranho em seu coração. Acho que não provoquei essa sereia ultimamente, né? Os olhos de Kia instantaneamente voltaram a ser encantadores. Ela se aproximou e sussurrou: Senhor secretário, você está aqui. A voz estática no ouvido de Shenhui e a estranha fragrância que entrou em seu nariz imediatamente aceleraram sua secreção de testosterona. Sua luxúria estava crescendo. Ele quase se envergonhou em público. Pensando no talento sedutor da súcubo na arena, ele de repente entendeu que esta sereia o estava encantando deliberadamente. No entanto, era várias vezes mais poderoso que a súcubo na arena. Com sua força atual, ele realmente teve um sentimento irresistível, então ele rapidamente concentrou sua mente. Antes que pudesse falar, ele ouviu a voz surpresa da pequena Lolly, Shenhui. Você terminou com suas coisas. Alice pulou. Você está aqui para ajudar na loja hoje. Esta pequena Lolly quer pegar um cule forte imediatamente quando nos encontrarmos. Shenhui rapidamente balançou a cabeça. Ainda não. Eu estava muito ocupado nos últimos dias. Hoje, finalmente pude descansar um pouco, mas talvez continue ocupado à noite. Não estarei livre pelo menos por meio mês. É assim?
A pequena Loli parecia desapontada, parecia que ela tinha muitas coisas a dizer. Ela olhou para os clientes olhando para o lado dela com os olhos girando ao redor. A Jade Dragonfruit na loja está quase esgotada. Eu ordeno que você me acompanhe até o Lago Azul para colher as frutas agora mesmo. Shenhui pensou na sereia perigosa que iria liberar seu charme a qualquer momento, e ele sabia que poderia ser ainda pior se ele ficasse lá, então ele prometeu. Alice disse alegremente, então vamos agora. Somente 2 de nós. Shenhui ficou atordoado. É claro. Athena está praticando o fogo demoníaco de seu demônio maior, e a loja não pode operar sem que a Alice sorriu estranhamente. Você está com medo de que eu coma você vivo. Vamos agora então. Shenhui temia que a pequena Loli dissesse algo chocante na frente de tantos clientes, então ele saiu rapidamente. A dupla montou nos rinocerontes com 3 chifres e saiu pelo portão da cidade. Alice não conseguia mais segurar a emoção em seu coração, suas palavras explodiram como pipoca. Descobriu-se que, depois que Shei compareceu pessoalmente à grande cerimônia de inauguração da Princess Retail Store alguns dias atrás, o negócio melhorou imediatamente. No início, eram basicamente apenas aristocratas vindo com a intenção principal de apoiar, mas aos poucos, muitas pessoas foram realmente atraídas pelos 2 tipos de xadrez, especialmente o xadrez de luta contra demônios. Os clientes aumentaram gradualmente e os plebeus também começaram a seguir o exemplo. A marca da Princess Retail Store foi definida com sucesso, especialmente as edições limitadas dos 2 xadrezes estavam em falta. Olhando para as moedas de cristal mágico chegando diariamente, a pequena Loli sorriu de orelha a orelha. Eu tenho uma boa notícia. Um dos 2 quebra-cabeças foi vendido para o patriarca da família Mellan. Shenhui ficou surpreso. O quebra-cabeça da rebarba está marcado com um preço altíssimo, mas um foi realmente vendido. Além disso, é a família Mellan. A família Mellan não está apoiando a festa de Joseph. Por que eles nos apoiaram tanto? Shenhui finalmente percebeu depois de ouvir a explicação de Alice que a família Mellan era uma família de mecânicos. O próprio patriarca também era mecânico, mas muitos membros da família se desenvolveram fora da propriedade Lua Negra. O mais famoso foi Cal Mellan, que obteve o título de mestre mecânico. Ele estava atualmente trabalhando para o Red Spirit Lord, Josh Alvin. Essa também foi uma das principais razões pelas quais a família Mellan se apaixonou por Joseph. O quebra-cabeça da rebarba foi vendido por 50.000 moedas de cristal preto. Quando se tratava disso, os olhos da pequena Loli brilharam e suas pupilas pareciam ter se transformado em cifrões. Essas coisas podem ser vendidas por muito dinheiro. Não? As palavras de Shenhui interromperam os pensamentos vãos do pequeno avarento. Porque o quebra-cabeça de rebarbas pode ser vendido a preços tão altos? Porque a edição limitada do xadrez de luta contra demônios e do xadrez de princesas está em falta. Isso é chamado de preço da raridade. Sem falar no quebra-cabeça da rebarba, o jogo da versão de luxo e a versão normal são na verdade os mesmos. Apenas com a diferença de artesanato, materiais e sua assinatura, o preço realmente difere algumas dobras. Se você olhar apenas o custo, a diferença entre os 2 não é muita. Uma vez que a quantidade é aumentada demais, o valor de raridade mais importante será perdido.
então o preço cairá inevitavelmente. Você entende? Alice era muito inteligente e imediatamente compreendida. Ela parecia ter uma percepção repentina e os cifrões em seus 2 olhos grandes se tornaram estrelas admiradoras. Oh, acaba sendo assim. O irmão humano é sempre desprezível. Eu sempre vou ouvir você. Quando você vai me dar minha parte dos ganhos? Shenhui parecia ter uma certa imunidade em relação ao movimento final da pequena Loli. Ele ignorou diretamente a letalidade da palavra irmão. Falar sobre dinheiro fere os sentimentos. Os lindos olhos grandes da pequena Loli piscavam continuamente. O irmão em meu coração não é alguém tão ostentoso. O problema é que é muito doloroso para minha carteira falar sobre sentimentos com você. Shenhui não tinha a aptidão de Shei, então ele ficou um pouco sobrecarregado sob tal olhar. A pequena Loli não continuou provocando ele e mudou de assunto. O dinheiro foi levado pela minha irmã. Se você quiser, você pode ir para a minha irmã. Além disso, minha irmã disse, ela lhe concederá Kia 2 meses depois. A promessa de Shei anteriormente era realmente verdadeira, e ela até contou a Alice. Eu já disse a Kia, mas Kia não parece disposta. Shenhui lembrou o olhar hostil de Kia e o uso deliberado de seu talento sedutor quando ele viu Kia agora, então ele finalmente entendeu. Kia é realmente estúpido. O que há de errado em ser sua serva? A pequena Loli parecia desapontada. Ela contou com os dedos enquanto dizia, ela pode comer sua comida todos os dias. Quando ela estiver entediada, você pode contar histórias e fazer algo divertido. Quando ela não tem dinheiro, você pode pagar por isso. Shenhui ficou sem palavras. Como isso é um servo? Isso é mais mestre do que o mestre. Enquanto a pequena Loli falava, ela fez o olhar fofo de novo, irmão, por que não serei sua serva? Pequena princesa, pare de brincar. Estou com muito medo de você, ok? Vamos, depressa. Shenhui ficou chocado e pediu ao rinoceronte de 3 chifres que corresse mais rápido. A pequena Loli pareceu perceber algo e o seguiu com sua montaria. Capítulo 58 – Contra-ataque. Ataque furtivo de Loli. Hoje em dia, Shenhui havia se acostumado com os vivers parecidos com helicópteros, então não era tão confortável montar o rinoceronte de 3 chifres parecido com um ônibus agora. Após cerca de 1 hora, os rinocerontes de 3 chifres que estavam correndo por todo o caminho finalmente chegaram ao destino. O lugar onde Jade Dragonfruit crescia não era longe de onde Pagliu gostava de ficar. Shenhui estava com medo de que o dragão venenoso se apresentasse para cumprimentá-lo ou que Alice encontrasse alguma pista, então ele disse deliberadamente em voz alta, princesinha, estamos aqui. Eu lembro que Jade Dragonfruit deveria estar na colina, certo? Por que você fala tão alto? Alice pulou do rinoceronte de 3 chifres com insatisfação. Você está escondendo algo aqui que tem medo que eu descubra. Ela acertou. Shenhui estava suando frio, sua habilidade de raciocínio aparece novamente, e ainda é tão forte. Felizmente, Alice não continuou a deduzir, sugeriu com interesse, por que não fazemos churrasco de novo? Assim como da última vez que viemos ao Lago Azul. Shenhui não estava com vontade de fazer piquenique, então balançou a cabeça e disse, da próxima vez, voltaremos depois de terminar de colher as Jade Dragonfruits.
Estive exausta todo esse tempo e é tão raro eu sair, disse Alice com os lábios protuberantes, rosto descontente. Você realmente odeia ficar sozinha comigo. Você não veio com Athena algumas vezes para colher ervas. Como ela disse, a pequena Lolly parecia pensar em algo e ela parecia desconfiada. Você e Athena estão escondendo algo de mim. Porque ela fica estranha toda vez que fala de você. Não tem isso. Shenhui sabia que Athena era a que mais se preocupava com o incidente de envenenamento, então talvez a pequena e perspicaz Lolly tenha notado algo errado. Não, algo está errado. Alice olhou para Shenhui com desconfiança. Eu sempre sinto que há algo errado com vocês. Ela agora está corando mais em comparação com os últimos anos que eu a conheço. Você enganou Athena, isso. O que é isto? Era sobre a virgindade, então Shenhui rapidamente balançou a cabeça, como ouso fazer isso? Você é hipersensível. A propósito, você não conhece. Porque você não tenta porque eu definitivamente não tentei. Essa habilidade você sabia que era falsa há muito tempo. A pequena Lolly sorriu como uma raposinha. Deixe-me adivinhar, você aprendeu com Athena. Vendo a expressão de Alice, Shenhui inexplicavelmente sentiu-se ansioso. Lembro-me que da última vez que disse que sabia, você parecia estar particularmente nervoso. Alice franziu a testa e parecia estar se lembrando, parecia ser sobre a herança do grão-mestre. Será que há algo de errado com a herança? Você é muito bom em contar histórias. Será que o deserto e a herança são apenas algumas histórias interessantes inventadas pelo irmão? Alguém sentiu um arrepio na espinha. Isso é demais. Uma observação tão incrível. Esse era o seu maior segredo, então ele não podia deixar o gato fora do saco. Pequena princesa, você realmente entendeu mal. Se não há herança do grão-mestre, como faço tantas coisas? Eu até tenho a habilidade de resistir a venenos e domesticar feras. Talvez seja a sua habilidade inicial ou a habilidade que você obteve depois de vir para o reino demoníaco, mas você os esconde deliberadamente ou está esperando por um certo momento. Acho que você pode ser muito mais forte do que isso, talvez até mesmo tendo um forte poder de combate como Athena. A pequena Lolly estreitou os olhos e examinou Shenhui, como se fosse um oficial da CIA. Shenhui estava realmente suando frio desta vez. A pequena Lolly tem me monitorado de alguma forma. Ou Holmes, porra crossover. Parece que as habilidades de raciocínio e observação são os talentos ou cartos mais poderosos da família Lucifer. Nesse sentido, a pequena Lolly é 10 vezes mais poderosa que sua irmã, que tem um belo mal-entendido. Então, confesse para mim. O súbito aumento de tom de Alice chocou Shenhui. Você tinha alguma má intenção em relação a mim naquela época? Acabou sendo um palpite maldoso novamente. Um alarme falso. Shenhui enxugou o suor. Para evitar que a pequena Lolly transferisse sua suspeita para o maior segredo, ele teve que concordar. Já que chegou a isso, tenho que dizer a verdade. Eu realmente tenho algum tipo de gosto pela princesinha. Cada vez que olho para você me faz pensar em minha irmã no mundo humano. Como minha pequena vida estava nas mãos da princesinha naquela época, não me atrevo a dizê-lo por medo de ser culpado por você. Está gostando muito? Os olhos de Alice se arregalaram e olharam surpresos para Shenhui.
O estranho brilho de seus olhos roxos cintilou por um tempo e gradualmente esmaeceu enquanto ela abaixava a cabeça. Então, durante todo esse tempo, sou apenas uma irmã em seu coração. A pequena Lolly abaixou a cabeça e seu corpo levemente trêmulo parecia estar chorando. Ela levantou a cabeça de repente, mas não havia lágrima em seus olhos grandes. Em vez disso, ela parecia estar pensando, as palavras depois, não me lembro. Espere, deixe-me ver algumas referências. Como disse Alice, ela tirou alguns livros de sua pulseira espacial, escolheu um e começou a ler seriamente. Shenhui, que estava quase atordoado, inclinou-se e viu a capa dessas referências. Confissões de um Lalican. O irmão e a irmã entre o tabu e o incesto. Irmão, não podemos fazer isso. Ao ler os nomes dos 3 livros, o suor frio de Shenhui estava fora de controle como o rio amarelo. Descobriu-se que os livros prejudiciais à saúde da Princess Rita Elishtori não foram destruídos, mas foram escondidos secretamente pela pequena Lolly. Alice. Shenhui agarrou o livro na mão. Não leia esse tipo de livro. Vou dar para a princesa real. Você se atreve? Alice olhou com os olhos enquanto segurava outro livro intitulado Magic. Quem quer que você olhe fica grávida. O corpo inteiro de Shenhui foi imediatamente petrificado e o livro que ele agarrou foi imediatamente levado de volta. Alice guardou habilmente todos os livros de volta em seu bracelete espacial. Se você se atrever a me denunciar, direi à minha irmã agora que você tem más intenções a meu respeito. Shenhui estava suando o belo desentendimento com Shei ainda não foi resolvido. Se Alice fez isso, os rótulos de irmã com e Lalican irão colidir. Receio que a explosão causada por esta colisão entre 2 extremos me transforme, o inocente, em cinzas. Princesa Alice, você não pode me enquadrar assim. Shenhui teve que admitir a derrota, tenho muito medo de você. Eu prometo a você que não vou reclamar com a princesa real, e vamos começar o piquenique agora, ok? Você não ficaria bem se dissesse isso antes. A pequena Lolly sorriu docemente, e seu lindo rosto de repente ficou vermelho. Além disso, não me chame mais de princesinha ou Sua Alteza Real, prefiro que você chame meu nome diretamente. Essa é a linha daqueles livros pouco saudáveis agora. Shenhui sabia que não era páreo para a pequena Lolly atual, então ele só podia acenar com a cabeça. Ao vê-lo concordar, Alice pulou feliz. Irmão, vá pegar algumas já de Dragonfruit, vou preparar as ferramentas de piquenique aqui. A palavra irmão soou mais suave como a pequena Lolly disse, e soou muito natural sem sinais de pretensão. Parecia que sua atuação estava ficando cada vez melhor que Shenhui teve que admitir que ela era boa. Jade Dragonfruit cresceu na colina oposta. Quando Shenhui pegou uma cesta e começou a andar, de repente descobriu que alguém o estava rastreando. Com base nos passos, não deveria ser Pagliu. Ele deliberadamente fingiu deixar cair algo e se inclinou para pegá-lo. Em sua visão periférica, ele viu uma pequena figura rapidamente escondida atrás de uma pedra. Na verdade é Alice. Por que a pequena Lolly está me rastreando? Ela descobriu algo. Ou ela quer me pregar uma peça? Inúmeros pensamentos passaram por sua mente. Ele agiu como se não tivesse percebido e continuou avançando.
A técnica de rastreamento de Alice era muito amadora, às vezes ela até fazia um som inadvertidamente. No entanto, o cara que estava sendo rastreado apenas olhou para trás, então ele foi junto com Alice e avançou depois que não encontrou nenhuma anormalidade. Jade Dragonfruits cresceu em uma árvore semelhante a um arbusto com uma casca grossa de laranja e polpa fresca dentro. Shenhui se agachou e começou a colher Jade Dragonfruits. Sob o efeito ele podia sentir claramente a pequena Loli se escondendo de um lugar para outro por todo o caminho, enquanto ela se aproximava lentamente. Logo, Alice rastejou para uma árvore atrás dele. Shenhui adivinhou que a pequena Loli provavelmente estava brincando, então ele não a expôs para evitar mais problemas. Então, quando Alice chegou às suas costas, ele sentiu uma rajada de vento atingindo sua nuca rapidamente. Os nervos de luta de Shenhui foram acionados instantaneamente. Ataque surpresa. Sua força atual atingiu o nível intermediário de demônio intermediário e ele tinha uma rica experiência prática. Mesmo que Alice usasse sua, ela ainda não poderia rivalizar. Nesse momento, Shenhui fez uma escolha entre esquivar, contra-atacar e não se mover. Pum! O humano que estava se concentrando em colher frutas recebeu um forte golpe na nuca e de repente caiu inconsciente no chão. Alice, como a principal culpada, foi pega de surpresa. Ela deixou cair a vara de madeira em sua mão e virou o corpo de Shenhui ansiosamente. Shenhui. Você não vai morrer, né? Não foi intencional. Não intencional, mas você ainda atacou furtivamente. Shenhui, que fingiu ter desmaiado, estava repreendendo furiosamente em sua mente. Com seu atual estado físico de All-Cad, junto com a defesa de Star Power, ele não sofreu muito dano, embora aquele golpe agora não tenha sido leve. No entanto, aquele porrete de madeira tinha um efeito atordoante especial, deixando seu cérebro um pouco tonto agora. Com os olhos fechados, Shenhui podia sentir a mãozinha quente de Alice tocando sua testa e verificando sua respiração. Ela até colocou a cabeça no peito dele para ouvir os batimentos cardíacos dele. Ela finalmente deu um suspiro de alívio depois de confirmar que Shenhui não estava morrendo. Esta clava de madeira encantada ainda é bastante útil. Pena que só pode ser usado algumas vezes. Da próxima vez vou deixar o velho Gauss fazer outro para mim. A pequena Loli disse para si mesma. Ela se agachou, aproximou-se, virou-se, mudou algumas direções e procurou por seu corpo por um tempo. Ela está procurando por algo. Shenhui se sentiu mais estranho. Ele não tinha nenhum tesouro com ele. Mesmo que tivesse algo, seria guardado no depósito. Enquanto ele suspeitava, de repente seu abdômen afundou. Alice realmente sentou em cima dele. Shenhui podia sentir a postura sentada com as pernas abertas sem abrir os olhos. Isso parece um pouco paquerador. Posteriormente, Alice lentamente se inclinou e seu corpo estava mais próximo. A respiração quente dela estava se aproximando do rosto dele, ela parecia estar um pouco nervosa também. Shenhui podia sentir a leve fragrância de seu corpo e a temperatura quente de seu corpo sobre ele, o que fez seu coração bater loucamente. O que essa pequena Loli está tentando fazer?